Seja bem-vindo ao Capital Humano. A Heidrick & Struggles acaba de lançar a 4ª edição do Prémio Desenvolvimento Sustentável. Do que é que falamos quando falamos em sustentabilidade e o que têm as empresas a ganhar com ela? Para responder a estas e outras perguntas, temos connosco Pedro Rocha Matos, partner da Heidrick & Struggles. Olá, Pedro. Olá, Carla. A Heidrick & Struggles acaba de lançar este Prémio Desenvolvimento Sustentável, edição 2010-2011. O que é que este prémio pretende avaliar e premiar? Bom, este prémio pretende, em primeiro lugar, aferir o estado de arte da sustentabilidade empresarial no contexto das empresas que estão no mercado nacional. Tem como grande objetivo, por um lado, sensibilizar as empresas para este tema, por outro lado, de alguma maneira, potenciar que as empresas partilhem as suas práticas, portanto, criando aqui algum mecanismo também do benchmark, e, por outro lado, distinguir as empresas que têm maior proficiência neste domínio e, de alguma maneira, inspirar os outros e premiar, obviamente, estas empresas. E qual é a metodologia utilizada? A metodologia é uma metodologia internacional, portanto, nós utilizamos o índice de referência em termos de sustentabilidade, que é o Dow Jones Sustainability Index. O índice tem por trás um conceito Triple Bottom Line, que avalia 3 grandes dimensões: dimensão económica, social e ambiental, um conjunto de critérios, associado a cada critério um conjunto de questões específicas que são todos os anos revisitadas e de alguma maneira atualizadas ao contexto que estamos a viver. Então as empresas, para participarem, têm que preencher um questionário. Exatamente. Um questionário que é o mesmo que utilizado pelo Dow Jones. Exatamente, é o mesmo que é. Portanto, a base é a mesma. Dow Jones, não é? Da sustentabilidade. O referencial é o mesmo, é o Dow Jones. O que nós fazemos é, fazemos uma análise desse referencial e, de alguma maneira, utilizamos um conjunto de critérios que podem ser transversais a todos os setores de atividade e a todas as empresas. Depois, convertemos os pesos relativos de cada um desses critérios numa escala de pontos, que vai de 0 a 10 mil pontos. Por trás disto está um questionário online, as empresas inscrevem-se, têm acesso a esse questionário, têm que o preencher, fundamentar, disponibilizar alguma documentação e, em função depois de mecanismos de validação e auditoria, vamos apurar um scoring final e, a partir daí, apurar um ranking. Quais são os critérios com maior peso na classificação final? Carla, como eu dizia há pouco, portanto, há 3 grandes dimensões. Dentro da dimensão de gestão, eu destacaria como principais critérios o modelo de governo e gestão de riscos e crises para o negócio e também a gestão de stakeholders. Do lado da dimensão ambiental, destacaria com maior peso o tema da ecoeficiência. E do lado da dimensão social, eu destacaria essencialmente o desenvolvimento do capital humano. Portanto, estes conjuntos, estes 4, 5 critérios aglutinam, digamos que o maior peso dos vários critérios que estão em análise. O prémio tem várias fases, uma delas é a análise por um advisory board. Exato. Quem é que faz parte desse board e qual é a importância dessa análise? Muito bem, o prémio de facto tem um advisory board, aliás é um advisory board que já vem desde a 2ª edição do prémio. Nós neste advisory board temos o prazer de contar com um mix mundo académico, mundo empresarial. Do lado do mundo empresarial, pela relevância que estas 3 empresas têm, pelo facto de estarem cotadas em índices internacionais como o Dow Jones ou o FTSE4Good, contamos connosco no prémio o Dr. António Mexia, presidente da EDP, o Dr. Zé Alvava, presidente da Portugal Telecom, do Grupo Portugal Telecom, o Dr. Vasco de Melo, presidente da Brisa, portanto, lado empresarial. Depois temos, do lado académico, o professor Alberto Castro, da Católica do Porto, o professor António Gomes Mota, do ISCTE, e o professor Vítor Gonçalves, do ISEG. Temos também connosco no júri, como não podia deixar de ser, o Dr. Luís Rochard, o engenheiro Luís Rochard, que é o diretor-geral do Business Council for Sustainable Development de Portugal. Função do Advisory Board. Nós vamos ter várias etapas de análise de resultados. Uma parte feita por nós, uma parte feita pelo ISCTE, em termos de auditoria final de resultados, e depois vamos dar ao Advisory Board digamos que o resultado da análise quantitativa destes 2 crivos. E depois o Advisory Board, pela sua experiência, vai exercer também a sua reflexão sobre o resultado, as fundamentações e o posicionamento relativo das empresas no ranking. E, portanto, daqui sairá a lista final e o ranking final de empresas. A EDP é uma das 2 empresas portuguesas que fazem parte do índice Dow Jones da sustentabilidade. Exatamente. E é mesmo líder no setor das utilities. Verdade. O que é que distingue a EDP de outras empresas neste É preciso destacar que, de facto, a EDP está a concorrer numa liga de gigantes e, portanto, é, de facto, o líder de setor. Estamos a falar de empresas que concorrem com a EDP, como, por exemplo, a alemã é a ON, a espanhola é a Endesa ou a Enel, a italiana.
A EDP destaca-se claramente num conjunto de critérios, onde obteve, inclusivamente, scorings muito altos, até máximos. Destacaria na dimensão social o tema da gestão de stakeholders, o tema do desenvolvimento do capital humano, uma aposta forte, e o tema do reporting social. Do lado ambiental, o tema da biodiversidade, também é um tema muito conhecido e muito associado à EDP. E do lado da dimensão económica, essencialmente os temas de scorecards, de medição de performance e de medição de riscos de preço, por aí fora. Portanto, digamos que este conjunto de critérios, de 6 critérios, eu destacaria, e é onde a EDP, de facto, está no ranking máximo da escala. E o que é que as empresas têm a ganhar em apostar na sustentabilidade? É só uma questão de imagem, de marketing ou há impactos financeiros? Carla, há vários estudos que comprovam que, de facto, a valorização das empresas é maior quando abraçam esta prática de gestão empresarial que é a sustentabilidade. Há, inclusivamente, comparações de cotação das ações entre empresas que estão, além de cotadas, também cotadas no Dow Jones, versus empresas que não estão cotadas no Dow Jones. E ao longo de séries de 5, 6, 10 anos, verifica-se que a valorização para o acionista é maior nas empresas que abraçam o desafio da sustentabilidade e estão cotadas no Dow Jones. Eu diria que há vários retornos em relação à sustentabilidade. Primeiro portanto, o retorno para o acionista da valorização do seu ativo. Depois, o facto de estarmos a falar de implementação de práticas de gestão empresarial, temos uma menor volatilidade de resultados. Portanto, há aqui um compliance garantido com um conjunto de standards que dá não só confiança interna na empresa como aos investidores e como aos stakeholders. Por outro lado, a sustentabilidade implica revisitar a cadeia de valor da empresa e, portanto, logo aí temos grandes ganhos de otimização, grandes ganhos de right-sizing de custos e, portanto, aí temos impacto direto no bottom line da companhia. Depois, quando pensamos em entrar em mercados internacionais, este é um cartão de visita que é inevitável que as empresas têm que ter. Os investidores e o mercado de capitais estão cada vez mais atentos à sustentabilidade? Sim, é um facto, isso é indiscutível. Aliás, a palavra sustentabilidade hoje associada não só à nossa economia como às nossas empresas é frequente. E eu acredito, e tenho sinais claros disso, que vamos evoluir para, inclusivamente a nível de ratings, se começar a considerar as práticas de sustentabilidade das empresas e do país. E, portanto, eu acredito que essa caminhada ao nível do setor financeiro vai acontecer rapidamente e vai ter um reflexo imediato, obviamente, no tecido empresarial. O prémio existe desde 2007, foi a primeira edição. A última foi em 2009. Certo. Em que critérios é que as empresas portuguesas se posicionaram melhor e pior? Eu destacaria pela positiva, olhando os resultados da última edição, 3 critérios. Primeiro, gestão da relação com os clientes. Segundo, atração e retenção de talento. E terceiro, o reporting social, pela positiva. Como áreas de menor proficiência e com maior espaço de melhoria, modelo de governo, gestão da relação com stakeholders, gestão de riscos e crises de negócio, política e gestão ambiental, e nomeadamente o reporting ambiental. Portanto, inclusivamente são temas bastante atuais. Não é? E há setores que tradicionalmente têm maiores preocupações com a sustentabilidade? Vamos ver. Eu penso que a preocupação com a sustentabilidade é transversal a todos os setores de atividade. Há, obviamente, algumas empresas que são motivadas a acelerar esta caminhada, nomeadamente empresas que estão cotadas, por exemplo, que estão mais escrutinadas e, portanto, e têm subjacente mais mecanismos de compliance e, portanto, a caminhada é mais fácil. Eu destacaria 3 setores nas 3 dimensões distintas que estamos aqui a analisar. Na dimensão económica, o setor da banca foi aquele que, em 2009, demonstrou maior proficiência nos critérios. Do lado ambiental, o setor de indústria, tradicionalmente é o setor mais forte, tem mais a ver com o setor de indústria, a área ambiental. E do lado da dimensão social, o setor de bens de consumo. Portanto, estes 3 setores, nas 3 categorias, destacaram-se claramente na última edição. E são apenas as grandes empresas que se preocupam com a sustentabilidade? Qual é o panorama entre as pequenas e médias empresas? Como eu disse há bocadinho, Carla, eu acho que isto acho e tenho a certeza que é um tema transversal a todo o tipo de empresas. É óbvio que para as pequenas empresas há um desafio adicional, que é a capacidade de terem meios para se mobilizarem para a temática da sustentabilidade. E eu acho que aqui, por exemplo, as associações setoriais têm que assumir um papel de dinamizadores e de potenciadores desta caminhada.
Penso que as pequenas e médias empresas é um tecido que representa 90% da nossa economia ou mais, e há uma grande heterogeneidade de empresas. Daquilo que conheço, penso que o focus é muito na dimensão económica ainda das pequenas e médias empresas. Focada no cliente, focada em proveitos, focada no controle e no equilíbrio financeiro da empresa, e começam a aparecer grandes preocupações, e aliás vimos isso no Prémio de Excelência no Trabalho, na dimensão social. Portanto, na preocupação com o ativo humano e de práticas de desenvolvimento e retenção de pessoas. Infelizmente, até à data, e tenho esperanças que este ano isso não aconteça, tivemos ainda pouca representatividade de PMEs. Das inscrições que temos até agora, tudo leva a crer que vai crescer o número. Esperemos que assim continue. E qualquer empresa pode candidatar-se, seja privada ou pública, independentemente da sua dimensão? Qualquer empresa pode candidatar-se ao prémio. Basta inscrever-se, preencher os campos de inscrição que serão depois pré-validados por nós e, a partir daí, está no prémio. Pois, obviamente, tem que passar os vários crivos subjacentes à auditoria e análise de resultados. Pedro, o próprio conceito de sustentabilidade ou a visão da sustentabilidade tem vindo a evoluir. Hoje já não se limita a uma gestão green, mas como ganhar dinheiro com esse tipo de gestão verde. O que é a sustentabilidade hoje? E que impacto é que isso tem tido na estratégia das próprias empresas? A tendência atual e futura da sustentabilidade é impregnar a sustentabilidade na cadeia de valor e alterar as cadeias de valor com o chapéu da sustentabilidade. Eu gostava de lhe dar um exemplo, Carla, que é o exemplo de uma empresa que é líder de setor de food and beverage, que é a Unilever. E a Unilever, vou-lhe dar aqui alguns exemplos de produtos que eles comercializam e o que é que a sustentabilidade quer dizer para eles e como se reflete na sua cadeia de valor. Por exemplo, eles criaram um sabão, isto, enfim, está nas brochuras institucionais da Unilever, que reduz em 25% as infecções das crianças e em 40% o absentismo escolar. Isto é a sustentabilidade. Criaram uma manteiga que reduz em 3 kg a gordura saturada consumida por ano. E a correlação direta que isto tem com problemas cardíacos. Criaram um detergente da louça que reduz em 4 milhões de toneladas os chamados greenhouse gases, que é equivalente a retirarmos 1 milhão de carros das nossas estradas por ano. Criaram um detergente de roupa que reduz o consumo da água em 30 litros por lavagem, o que equivale a pouparmos no continente asiático e africano 500 mil milhões de litros de água por ano. Criaram um shampoo, e faltam apenas 2, que reduz o consumo de embalagens de plástico em 10 milhões de garrafas. E, por último, criaram uma embalagem desodorizante que poupa 18% de plástico usado nas embalagens. Isto é sustentabilidade na cadeia de valor com impacto direto nas comunidades e no consumidor final. Pedro, muito obrigada pela tua participação no Capital Humano. Um prazer. Chegamos ao fim deste programa. Obrigada pela sua companhia. Voltamos para a semana.